Dia dos Pais. Algumas pessoas falam que todo dia é Dia dos Pais. Aliás, quem é o seu pai? Como é o teu pai? Qual é a tua melhor lembrança com o teu pai? Qual é a tua pior lembrança com o teu pai? Como é o teu relacionamento com o teu pai? Você já parou para pensar como está o teu relacionamento com o teu pai? Você já parou para pensar como é ser pai? Você já parou para pensar como é ser filho? Fica nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre isso com você. Hoje eu gostaria de falar sobre a figura paterna, mais necessariamente sobre como é a relação pai e filho. Eu já perguntei para você como é o teu relacionamento com o teu pai. E se você é pai, como é o teu relacionamento com o teu filho? Alguns pais e alguns filhos não têm diálogo. E eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a importância de um diálogo sobre um pai e um filho. Você consegue conversar com o teu pai sobre vários assuntos? Se você é pai, você consegue conversar com o teu filho sobre vários assuntos? Se você, em alguma dessas perguntas que eu fiz, ficou pensando ou você refletiu e viu que não consegue conversar com o teu filho, ou se você não consegue conversar com o teu pai, algo está errado. Porque o relacionamento é a ponte para ter... O diálogo é a fonte, é a ponte para o relacionamento fluir. Para que você tenha um relacionamento bom, para que você tenha um bom relacionamento pai-filho ou filho-pai, você tem que conversar, você tem que dialogar. Algumas famílias não conversam, alguns pais e alguns filhos não conseguem conversar. Muitas vezes o pai imagina um monte de coisa do filho, mas não sabe o que ele está passando, fica só supondo e não senta para conversar. Muitas vezes os filhos julgam o pai, por outro lado, né? Meu pai poderia fazer isso por mim, meu pai poderia fazer aquilo, mas eles não sentam para conversar. Então, invista no diálogo, independente se é dia dos pais ou não, invista no diálogo. Muitos pais têm a função de provedor da família, aquele pai que sai, busca lá fora o sustento da família. Outros pais têm a função de acolhedor, aquele pai que acolhe, aquele pai que abraça, aquele pai que dá beijos, aquele pai que é o ombro amigo. Enquanto outros pais tem a função de castrador, aquele pai que pune, aquele pai que castra, aquele pai que põe limites nos momentos adequados. Comenta pra mim aqui embaixo que tipo de pai você é, ou como é o teu pai. O pai castrador é aquele pai que muitas vezes tem a simbologia de quem vai pôr limites, aquele pai que só com o olhar, ou aquele pai que tem o respeito, não é necessariamente algum ditador, mas alguém que põe um respeito e que põe um limite, que muitas vezes põe o filho no lugar certo. A figura paterna desse pai, muitas vezes, é para encaminhar o filho, ou para pôr limites, como eu já falei, ou para encorajar o filho para uma função, ou para o caminho certo onde ele deve seguir. Por outro lado, como eu acabei de ditar, tem aquele pai aquele acolhedor, aquele pai que é o símbolo de homem perfeito, aquele pai que é o símbolo de pessoa perfeito, aquele pai que é o exemplo, exemplo nas suas atitudes e o exemplo em seu modo de ser, um exemplo de pai, um exemplo de pessoa. Além disso, tem aquela velha frase: pai não é quem coloca no mundo, é quem cria, é quem zela, é quem dá amor, é quem cuida, quem dá proteção. Muitas vezes, muitos pais não são pais biológicos, mas têm uma representatividade tão grande, ou criaram, cuidaram, zelaram dos seus filhos durante anos. Esses são os verdadeiros pais. Pai não é só quem põe no mundo, pai é quem protege, quem zela, quem educa, quem cuida. Isso sim é ser pai. Por outro lado, muitos pais já não estão entre nós, muitos pais já faleceram, muitos pais já morreram, não estão entre nós. E através disso eu gostaria de falar para você quantas vezes você deixou de conversar com teu pai, quantas vezes você deixou de falar para ele o quanto ele é importante na tua vida, quantas vezes você deixou de falar o quanto você o ama. E isso não é só no Dia dos Pais, é em todo dia. Se você tem alguma situação mal resolvida com teu pai, aproveita que você está assistindo esse vídeo e conversa com ele. Se você tem alguma coisa que você não gostou nele, se você tem alguma coisa que você acha importante conversar com ele, procura ele e conversa. Fala tudo que tem e, se possível, fala o que você está sentindo.
E meu pai, se estiver assistindo esse vídeo, eu quero dizer que te amo muito e que você foi muito importante na minha formação como ser humano e como homem que eu sou. É isso aí, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo do Dia dos Pais. Comenta pra mim aqui embaixo qual é a tua relação com teu pai, fala um pouco pra mim como é o teu pai, como é você como filho ou como é ser pai. Comenta aqui embaixo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar meu trabalho, não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de dar like, ativa o sininho. E se você quiser me acompanhar um pouco melhor, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Um grande abraço e até mais!